Se liga na missão, vem com o pai. Pra ser livre, poder viajar. Tá na Fisk, eu quero já. O melhor inglês e espanhol tá na Fisk. A melhor promo também. Promoção Fisk matriculou, ganhou mochila Puffer. Fazer Fisk já é bom. Fisk, inglês e espanhol é Fisk. O Mato Grosso teve um aumento de 69% no número de casos de estupros de vulneráveis aqui no estado, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública. No ano de 2023, 105 casos foram contabilizados. De acordo com o Atlas da Violência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apenas 10% dos casos de estupro são reportados. Muitas vezes, as pessoas não procuram as delegacias ou unidades de pronto atendimento por medo. O estupro de vulnerável envolve vítimas menores de 14 anos ou pessoas que, por enfermidade ou deficiência mental, não têm o discernimento para a prática do ato. Nesses casos, há aumento na pena do criminoso, que pode ir de 8 a 15 anos de reclusão. Para identificar se a criança foi abusada, é necessário ficar atento e observar as seguintes situações. Se você percebe, número 1, que a criança está diferente, que o comportamento dela mudou. Essa criança que antes era doce, calma, brincava, conversava, está se isolando, está agressiva, nervosa, irritadiça, mudou completamente o temperamento, o humor, ela está diferente a criança. Isso foi uma mudança repentina e que para você não há uma justificativa, não tem nada de diferente acontecendo, você não consegue identificar o porquê dessa mudança. Número 2, desconfie se você percebe, nota algum parente, alguma pessoa que tem uma aproximação incomum com essa criança, alguma pessoa que goste de criar situações, provocar ambientes, ocasiões em que ele possa ficar sozinho com a criança. E aí eu gostaria de lembrar que nem sempre é um homem. Mulheres também podem ser abusadoras. Então precisamos ficar atentos. E mais de 80% dos casos de abuso acontecem com familiares, pessoas próximas, pessoas da confiança da criança e dos pais. Pode ser o próprio pai, a mãe, um tio, um avô, um padrinho, uma madrinha, alguém da escola. Então a gente precisa estar alerta. Ninguém está completamente isento de ser essa pessoa. Ninguém é acima de qualquer suspeita. Então precisamos estar alertas. Se essa pessoa fica criando muita situação, ocasião para ficar sozinha com a criança, você deve estar atento a isso. Um terceiro ponto é se essa criança demonstrou sinais de regressão. Ela regrediu no comportamento, era uma criança que vinha ali evoluindo e do nada ela começa a querer usar fralda, começa a querer chupar o dedo, usar um bico, fazer comportamentos que ela já tinha deixado para trás e ela começa a ter essa regressão, ela começa a voltar nos padrões mais infantis. Então a gente precisa estar atento se isso não tem uma outra explicação, se não nasceu um irmãozinho, se não tem alguém da família, né, que chegou, um priminho, alguém que está chamando mais atenção e ela está querendo buscar atenção através desse comportamento, está imitando essa outra criança menor. Se não existe nenhuma justificativa dessa, a gente precisa estar atento que pode estar havendo alguma espécie de trauma nessa criança que esteja a obrigando a regredir nesses comportamentos. Se a criança também apresenta algum medo repentino, que ela não tinha esse tipo de medo, ela começa a apresentar medo de escuro, medo de ficar sozinho, medo de estar na presença de uma determinada pessoa, medo de dormir na casa de alguém que antes ela dormia, ou dormia na casa de outras pessoas, mas dessa pessoa ela não gosta, não quer ir dormir, ela está rejeitando. Tem um porquê. Não vamos obrigar nossas crianças a abraçar,
a ter contato com pessoas que elas não querem. Vamos procurar entender o porquê dessa rejeição da criança, o porquê esse afastamento, o porquê ela está se negando a conviver com essa pessoa, porquê que ela está se defendendo dessa forma. De acordo com a psicóloga, é necessário também observar se a criança tiver alguma alteração no vocabulário, principalmente em questões sexuais. Se dentro de casa a gente conversa e utiliza determinados apelidos ou nome para as áreas íntimas, por exemplo, e a criança começa a usar um outro vocabulário diferente, que você nunca viu, nunca falou em casa, que essa criança não tem acesso através de vocês, e ela começa a usar esses nomes, né, para nomear as partes íntimas, por exemplo, você deve estar atento. E se a criança também começa a ficar sexualizada muito precocemente, se ela começa a demonstrar comportamentos ou através mesmo de desenhos, explicitar essas partes íntimas nos desenhos ou mesmo nas brincadeiras, através de utilizar bonecos nas brincadeiras e começa ali a demonstrar posições, esse tipo de coisa, né? Na conversa da criança, no teatro que ela faz ali na brincadeira, se ela está demonstrando atos de sexualidade, a gente também deve ficar atento com isso. Um outro ponto, mas que nem sempre aparece, são as marcas físicas. Se a criança começa a aparecer roxos, marcas de arranhão, às vezes alguma marca que justifique uma pegada, por exemplo, né? Há marcas na região genital, anal, a gente deve estar atento a esse tipo, assadura, porque pode ser provocado por fricção, contato. Muitas vezes não vai haver penetração. E é isso que às vezes as pessoas estranham, falam assim, gente, mas essa criança foi abusada tantos anos, tanto tempo, e ninguém nunca viu, ela nunca ficou machucada, nunca ficou ferida. Às vezes não há penetração, é só o toque. E aí, quando eu falo só o toque, não é para minimizar, para dizer que isso é pouco, não. O toque é muita coisa. O toque, o simples ato de tocar nas partes íntimas, acariciar a criança, não é correto. E isso gera traumas que vão ficar para a vida toda. Essa criança se sente invadida, usada. E depois que acontece o ato, ela se sente culpada, ela não consegue entender por que aquilo aconteceu, ela não sabe como reagir, o que fazer. Então vamos ficar atentos se essa criança aparece aí com algum roxo, com algum machucado, se ela reclama e ela não quer tomar banho, ela recusa lavar a área genital, por exemplo. Então vamos ficar atentos, porque às vezes a vontade de não tomar banho, esse desleixo, essa vontade de não se cuidar, de ficar sujo, às vezes é uma forma de proteção que a criança tem. Por ter essas características de ser cometida no ambiente doméstico e por pessoas próximas, a violência contra crianças e adolescentes acaba sendo escondida. Segundo a psicóloga, familiares que ficam constrangidos de revelar a situação e também temem de ficar sem moradia ou alimentação, porque muitas vezes o agressor é quem mantém financeiramente a casa. Muitos casos não são denunciados por medo da reação do agressor ou também pela indiferença. Vale ressaltar que o Código Penal descreve o crime de omissão no artigo 135. Deixar de prestar assistência ou socorro a uma pessoa vulnerável pode levar à punição com 6 meses de prisão ou multa. A pena pode ser aumentada conforme a gravidade do caso. A notificação deve ser feita por qualquer pessoa que suspeite que a criança esteja passando por uma situação de risco.